E nós vamos começar aqui a nossa jornada. Vou só diminuir aqui o som. Legal, legal, legal. Muito bem, que bacana. Já desliguei aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui, portanto, mais um sábado. Que legal, estamos juntos. Creio que 37 lives consecutivas aqui nessa jornada que se iniciou lá para talvez segunda quinzena de fevereiro, e estamos aqui agora com o número 37, salvo engano. E é um prazer estar aqui na sua tela digital. Obrigado pela carona aí no seu tablet, no seu celular, no seu PC. Estamos mais um dia aqui e hoje nós vamos falar por que todo homem deve ser forte. Sem nenhuma polêmica, sem criar nenhuma celeuma com relação a esse tema, mas eu quero que você observe um enfoque diferente que eu acho super interessante. Eu confesso que também li sobre essa temática um pouco mais aprofundada, e trouxe aqui algo que eu espero que faça sentido para você ao término aqui desse nosso bate-papo, e você também faça as suas reflexões. Passe para frente aquilo que fez sentido, passe a atuar se você também concorda com isso, ou aquilo que não faz sentido ou que você não concorda, não há problema algum. A gente tem que ter esse discernimento mesmo de abstrair as informações, digerir aquilo que nos é útil, aquilo que talvez seja interessante para nós, e assim descartar aquilo que talvez para nós nesse momento não faça muito sentido. Mas eu espero do coração que tudo que a gente for falar aqui seja útil para a sua jornada de agora em diante. Né? Evidentemente, quando a gente fala de força, a força de caráter, claro que é importante, mas a força física hoje será o nosso foco de atenção nesse bate-papo que nós vamos estar falando aqui hoje. Malhar, levantar peso em academia, praticar exercícios, são práticas fundamentais da vida, de uma certa forma. A construção do corpo muda a maneira como um homem se sente e se comporta diante da sua jornada, diante da sua vida, diante da sua caminhada. A força forma o núcleo da masculinidade, pois é realmente ela que torna possível outras virtudes masculinas virem a ser acopladas nessa questão da força, da virilidade, da capacidade de agir, que hoje é muito enraizado no homem, às vezes até de forma preponderante. Mas tudo isso talvez tenha uma raiz, e é isso que a gente quer falar aqui hoje. A força pode não parecer muito necessária no mundo de hoje, onde a maioria dos homens se senta atrás de uma mesa de trabalho, na sua mesa do seu escritório, o dia todo, e às vezes fica nessa zona de conforto. Mas ser forte nunca é uma desvantagem e frequentemente é bastante benéfico em uma variedade de tons que a gente vai falar aqui alguns deles. Mais importante ainda, a força constitui uma espinha dorsal, esse alinhamento do código da masculinidade. E hoje eu gostaria de falar sobre o porquê disso, essa visão talvez um pouco diferente de que muita gente coloca. A força física constitui uma das poucas e mais significativas diferenças entre os gêneros, entre o homem e a mulher. Evidentemente, teoricamente, o homem tem mais massa muscular, ele é mais forte em termos de força física mesmo do que a mulher. Então, esse papel da força é o que nós vamos dar o nosso olhar, a nossa ótica do nosso bate-papo hoje se refere exatamente nisso. Se o papel de protetor representa o cerne da masculinidade, né, não só na questão da esfera também animal e também para nós animais racionais, então a força física, de certa forma, forma o seu próprio núcleo nesse aspecto que nós estamos falando. Então, o levantamento de peso em academia, a prática do esporte físico, da atividade física, ela aumenta a testosterona nos homens, que é a força vital
né, no ponto de vista hormonal, para essa masculinidade ser mais aguçada. Assim, se você quer se sentir mais homem, quem está aqui, que são os homens do nosso público aqui, ou que as mulheres também, que sejam muito bem-vindas e que está aqui aprendendo um pouco mais nessa visão que nós estamos colocando, repasse essas informações, pulverize isso também, que é importante, porque hoje as mulheres são os grandes agentes pulverizadores das informações. Vocês são essenciais para a nossa vida com relação à contextualização de informações que nos chegam. Às vezes chega de uma maneira muito mais rápida e mais fácil para que depois o homem desperte o entendimento. Então, se esse homem ele merece ser tratado como de forma viril, ele tem que construir essa força na sua saúde, porque isso está intimamente relacionado com a sua saúde, não só física, mas o aumento na sua força também mental. Há uma interligação. Você que já nos acompanha aqui sabe da importância dessa questão do eixo, desse alinhamento que a gente vem batendo na tecla aí há mais de quase 9 meses de caminhada dessa jornada, de 37 lives que a gente tem falado aqui. O alinhamento da esfera psicoemocional, da esfera espiritual com a esfera física. Não adianta às vezes a gente querer ter tudo bem trabalhado, mas eu não tenho a minha força física para agir. Eu não tenho as minhas ações, que às vezes o meu físico empata da gente seguir adiante. Então aqui hoje nós estamos falando dessa força que está inerente à questão muscular, à questão óssea, à questão da ação. Então, outro conceito, a obesidade, indiscutivelmente, se ela não for bem cuidada, não se for ter olhos do ponto de vista da saúde como um todo, nutricional, na saúde psicoemocional, na saúde física, hormonal, endocrinológica, a gente fala, ela pode matar. Então, praticar exercícios aumenta a testosterona. E é isso que faz, por exemplo, quem faz crossfit, quem faz academia, porque mantém o corpo saudável e, inclusive, combate a depressão. Os estudos mostram isso. Então, a gente não precisa dizer mais nada dos benefícios que a atividade física favorece, e aí nós estamos falando da força. A força física é prática e prepara o homem, no caso nós estamos falando aqui, para quaisquer outras possíveis exigências que possam vir a acolher ou possa vir solicitar desse homem que está praticando isso. E é nesse enfoque que eu gostaria que você olhasse, você que está aqui nos acompanhando, esse nosso bate-papo de hoje, essa live que nós estamos fazendo hoje, de certa forma totalmente diferente do que nós já fizemos pregressamente a esse encontro de hoje. Mas tudo a ver com performance, tudo a ver com um link de ação e com relação à busca dos nossos ideais para atingir um patamar diferente na esfera da evolução da performance humana, da evolução pessoal. Então, mesmo que a nossa sociedade hoje suburbana, segura, que nós vivemos, a força ainda é útil. Né? Por exemplo, às vezes eu quero saber se eu sou forte o suficiente para carregar as minhas compras de supermercado, ajudar nos afazeres domésticos, trocar um pneu. Pode parecer meio bizarro, mas a gente usa força para isso, né? Agora vou para o extremo da coisa. Tirar alguém de uma casa em chamas, aí tem os bombeiros, por exemplo, os policiais, são pessoas que estão aí coibindo certos ilícitos na sociedade, são comumente homens fortes e mulheres fortes também, mas aqui nós estamos dando foco na questão masculina. Além de nós termos essa força, para também quando nós precisarmos em casos emergenciais, nós termos a capacidade de nos salvar de um afogamento, de uma determinada situação em que nós precisamos ter a força como um meio de desatar esses nós que estão ali para essa nosso salvamento nesse quadro emergencial. Então é nesse sentido que nós estamos falando de força física, que por sua vez estende para a força mental. Então, de certa forma, a força pode ser classificada como algo que aumenta até a antifragilidade, que a gente potencializa o outro, abre o flanco para outra coisa ser mais frágil, que é o outro extremo. Então, nada aqui é extremista. Mas a gente quer sempre falar no equilíbrio. Então, na maioria das vezes, nós podemos contar
com as nossas tecnologias hoje em dia. Ferramentas. Antes a gente abria o portão de casa para entrar com o carro no braço. Depois, hoje temos o controle. A própria televisão, para quem é aqui de outras gerações, sabia que a gente tinha que se locomover até a televisão para mudar os canais na televisão. Hoje nós temos o controle. Então pode ser uma força aqui, entre aspas, né, muito simples, mas eu estou falando que a tecnologia está ao nosso favor. Hoje tem macacos eletrônicos que elevam o carro, você aperta um botão, ele mesmo eleva o carro para você. Você não precisa usar a manivela daquele macaco que nós temos lá junto com o step. Então, acaba essas ferramentas, essas tecnologias, sendo grandes aliados para os trabalhos corriqueiros que a gente, quando necessita, nós recrutamos ele. Mas a gente nunca sabe quando essas facilidades tecnológicas irão falhar. E quando acontecer, nós vamos o quê? Ter que recrutar, às vezes, a nossa força corpórea para fazer esse tipo de trabalho. Eu dei um exemplo aqui, né? Eu, inclusive, tinha um macaco eletrônico de carro que você conectava no isqueiro do carro, né? Ali no painel do carro você conectava e ela tinha uma extensão muito grande e você acionava e o próprio macaco elevava, enchia o pneu também, era um aparelhinho, parecia uma roda de carro, por sinal, muito interessante. Só que o que acontece? A única vez que eu precisei dele não funcionou. Né? Então aqui eu estou mostrando um exemplo clássico pessoal que eu fui refém de uma tecnologia e que me deixou na mão. Então, a força física promove a excelência completa em uma vida em pleno florescimento. Por que isso? Nós vamos falar muitas das vezes, nós pensamos na construção da força como algo para garotões, para os brothers aí, sem juízo e tudo mais, mas não é nada disso. Nós temos que estabelecer, isso é uma falsa dicotomia entre virtude e força, cérebro e força muscular, que às vezes está aí muito enraizado na cabeça das pessoas. Mas falar de força é muito importante porque tem muita coisa por trás desse conceito. Então, muitos grandes homens da história, incluindo filósofos, estadistas, escritores, eles rejeitaram essa falsa divisão que nós acabamos de citar agora e enfatizaram a importância de nós desenvolvermos o corpo, porque isso está intimamente relacionado com o desenvolvimento mental, o desenvolvimento na esfera da alma e o desenvolvimento psicoemocional. Todo esse alinhamento que nós estamos falando desde lá dos primórdios da performance humana. Para você aqui que nos acompanha, inclusive nas nossas redes sociais, nos nossos vídeos do YouTube, nos nossos cursos online que nós temos, nas nossas mentorias, a gente sempre fala, se a gente não tem esse cuidado para ter esse alinhamento, dificilmente eu tenho uma performance satisfatória daquilo que a gente sempre gostaria de chegar em outro patamar. E esses filósofos, esses estadistas, eles entendem que sem um corpo forte, um homem nunca será capaz de desenvolver suas outras virtudes no seu potencial máximo, porque sempre fica a desejar, não tem esse alinhamento que nós estamos falando, fica meio capenga, fica meio manco e você não performa adequadamente. Por exemplo, Theodore Roosevelt, um dos grandes exemplos disso que nós estamos falando aqui agora, como ele se transformou uma infância fraca, doentia, em uma masculinidade fortalecida, com virilidade, depois de um puxão de orelha, digamos assim, do seu próprio genitor, do seu pai. O pai dele chegou para ele e falou assim, olha, Theodore, que foi um dos presidentes americanos, você tem a mente, mas você não tem o corpo. E sem a ajuda do seu corpo, a sua mente não pode ir tão longe quanto deveria. Você deve cultivar o seu corpo. Olha o que o pai dele falou para ele. Você tem mente boa, você é brilhante, você é uma pessoa inteligentíssima, mas você não está dedicando nada ao seu corpo físico. Você não vai chegar no seu potencial que você deveria chegar, que eu acredito que você chegaria se você tivesse esse alinhamento. Era isso que o pai dele estava dizendo a ele. E ele, segundo a biografia dele, ficou contido, não gostou, ficou meio triste com o pai. E depois ele chegou, deu uma resposta para o pai. Pai, realmente o senhor tem razão, eu fiz as minhas reflexões e eu vou cultivar o meu corpo a partir de agora. Sabe o que ele fez? Ele passou o resto da sua vida fazendo atividade física, boxeando, lutando, caminhando, nadando, caçando, até os últimos dias dos seus últimos dias de vida, até morrer, ele começou a ter essas práticas esportivas.
Outro eminente, outro expoente estadista na história foi o Winston Churchill, que teve uma história mais ou menos essa do que nós colocamos aqui no Roosevelt. Então, ele, lá nos seus primórdios da sua infância, ele era também doente, fraco, todo descoordenado. A biografia também fala que ele tinha umas mãos pálidas, muito frágeis, semelhante à de uma garota, de uma menina. Você vê o tanto que ele era cuidadoso, não tinha muitas brincadeiras, típico de um garoto. Mas por quê? Porque ele tinha outros problemas. Ele era gago, não se relacionava direito com os amigos, eles sempre faziam bullying com ele, então ele sempre estava à mercê dessa garotada, digamos assim. Então, em torno dos 7 anos, ele começou a ter problemas de relacionamento com os amigos e ele falou, olha, eu vou mudar minha vida a partir de agora. Então ele decidiu mudar a sua natureza para provar que a biologia não precisa ser um destino. Então Churchill era o aspecto que a gente fala endomórfico. É uma nomenclatura que a gente usa na parte nossa de saúde, que quer dizer aquele indivíduo mais gordinho, mais disforme, digamos assim. Tinha uma cabeça pesada, os membros pequenos, tinha uma barriga mais avantajada. Isso lá no começo da adolescência, pré-adolescência, criança. Tinha um peito franzininho. E o endomorfo são características, são caracterizados, melhor dizendo, como indivíduos meio preguiçosos, indivíduos mais tranquilos, previsíveis, calculistas. E isso que era o Winston Churchill. E ele pagava um preço muito caro por isso com relação à questão dos bullying, mas a problemática que ele tinha. Então ele começou a pensar, não era nada disso. Ele alterou a sua constituição emocional para de um atleta, projetando a imagem, inclusive, que a gente fala de um bulldog, de um valentão. A partir daí ele teve uma mudança de comportamento, de pensamento com relação ao seu corpo, para ele dar uma guinada de 180 graus na sua vida. E dessas próprias biografias que fala da vida do Winston Churchill, que eu recomendo, quem tiver a oportunidade de ler, é sensacional. Existem várias, inúmeras, né? Ele falava inclusive o seguinte em uma dessas biografias: eu estou amaldiçoado, o meu corpo é tão fraco que eu mal consigo suportar as minhas atividades do dia, a minha fadiga do dia a dia. Ou seja, mostrando a fragilidade que ele tinha com relação à parte física, à parte corpórea. No entanto, ele estava determinado a provar a si mesmo que ele poderia ser tão quanto resistente com aqueles amigos que faziam bullying para ele ou nele, que a gente chama dos indivíduos mesomorfos. É uma outra característica, que é os indivíduos musculosos, os indivíduos fortes, os indivíduos dominantes, digamos assim. Assim como tem no reino animal, também isso é uma característica peculiar daquelas pessoas que a gente acaba observando na nossa sociedade. Então, outro ponto interessante, na própria adolescência dele, ele quase morreu, ele brincando de pega-pega com os amigos, ele caiu de uma ponte e quase que morreu fugindo dessa brincadeira. Por quê? Porque ele era também franzino, muito franzininho, como nós falamos. Tinha essa questão da obesidade e tudo mais, e das suas fragilidades. Ele caiu também de uma escada, machucou o ombro, e quando ele corria, quando ele brincava de futebol com os amigos, o que acontecia? Ele corria sempre com o braço amarrado. Isso foi uma característica clássica do Winston Churchill. Então, quando criança pegou pneumonia, tinha alergia a anestésicos, tinha um corpo, de vez em quando, ficava todo pipocado, cheio de erupções, de furúnculos, que aquelas infecções de pele, né? Então, ou seja, tudo isso levando a Constituição para ele ser continuadamente marginalizado diante dos seus colegas. Outro dado interessante, no entanto, diante de toda essa conjuntura que a gente falou aqui da vida de Winston Churchill, ele se recusou a ceder à fragilidade humana. Em seu mundo interior não havia espaço para concessões à fraqueza. Ele não, eu vou lutar, eu vou mudar isso e eu vou conseguir mudança de mindset. Ele nunca se queixou de
querer a mudança. Ele falava depois que ele estava sendo sucumbido no dia a dia, porque ele não aguentava as atividades que ele fazia, mas ele tinha consciência disso e resolveu mudar. Então, tanto Churchill e quanto nós falamos aqui do Theodore Roosevelt, eles entenderam que se quisessem desenvolver suas mentes ao máximo e fazer algo significativo no cenário mundial, porque foram grandes estadistas, grandes expoentes, grandes líderes, um nos Estados Unidos, outro na Inglaterra. O Churchill participou da Segunda Grande Guerra Mundial como líder da Inglaterra, né, e dos aliados e tudo mais. Então, não poderiam passar a vida enrolado na sua cama, lendo, tomando cafezinho, chazinho, sem tomar atitudes. Eles sabiam que tinha que fazer alguma coisa, porque isso era de conhecimento já deles desde a época da infância e da adolescência. Eles tinham que mudar, haja visto que eles começaram já a mudar desde aqueles princípios. Eles tinham que ter essa mudança de 180 graus, favorecendo o que? A parte física, que é a força. E eles precisariam de energia. Para quê? Para viajar pelo mundo, para estar em reuniões, para estar constantemente visitando áreas nos seus respectivos países, expandir não apenas os seus horizontes, os seus horizontes mentais, os seus ideais, os seus discursos, mas também a parte física para testar as suas convicções morais, o seu poder cognitivo que eles tinham de liderança, porque era isso que eles foram eleitos para isso. Né? Não existia a internet, a facilidade da comunicabilidade de hoje. Então eles tinham que estar visitando continuadamente. Então um corpo forte os levaria aonde eles precisassem estar. E acima de tudo, ajudando as pessoas do seu entorno, o seu país, a sua comunidade, a ter um desempenho extraordinário naquele ponto que eles queriam ali performar, seja na construção de uma rodovia, de ponte, de ferrovia, angariando mais pessoas, grandes empresários para ir adiante. Imagina o tanto de reuniões, de vidas atribuladas que tem esses grandes líderes, né, de grandes nações. Esses são exemplos de que essas pessoas tiveram que fazer uma mudança da parte física para melhorar ainda mais a parte física cognitiva para chegar no outro patamar. Se eles não tivessem essa concepção, eles talvez não chegariam onde eles chegaram. E esses exemplos que a gente está colocando aqui hoje, nessa live aqui. Olha que interessante. Coloca para mim aí um joinha se você está entendendo, se está fazendo sentido para você, se está valendo a pena. Isso é importante, esse feedback. Eu espero que isso talvez seja um enfoque diferente. Talvez você nunca tinha pensado, ou que de repente tinha pensado e agora de uma maneira mais aprofundada, ou já tinha conhecimento disso. Isso é que importa. A gente está colocando aqui à baila esses tópicos para a gente aqui fazer essa interação, por mais que a gente não esteja falando, mas eu estou aqui interagindo com você via chat e tentando ler aqui, tá bom? Sem a força física, eles nunca poderiam ter alcançado, como a gente falou, e se tornado tudo o que eles fizeram, tudo o que eles deixaram de legado e tudo mais. Mas o que? Eles focaram preponderantemente na parte intelectual, que eles já tinham, que eram pessoas extraordinárias do ponto de vista intelectual, mas não desmereceram a parte física, a força. Isso é que é importante. Assim, se você está interessado em desenvolver seu potencial mais elevado, tem que seguir esses passos desses grandes homens e buscar o que os antigos exaltavam como mens sana in corpore sano. O que quer dizer isso? Uma mente sã em um corpo são. Não tem como a gente não ter uma mente boa e um corpo bom. Tá tudo alinhado. Se eu tenho uma mente ruim, provavelmente o meu corpo também assim o é. Eles estão fazendo uma ligação. Ou estão dissociados no momento. Eu quero ir, mas o meu corpo não dá conta, você não performa. É o que eu estou falando, a gente não está alinhado. Então está acontecendo algum desregramento, está desbalanceado. O que a gente tem que fazer? Balancear. E às vezes as pessoas não têm essa noção. Isso é saúde física. Inclusive, eu tenho que ter cuidado com a minha saúde alimentar, que vai otimizar os meus músculos, os meus ossos, todo o meu metabolismo, para que eu tenha força para agir. E aqui nós estamos falando da questão da força física, sim. Construir força física ensina grandes lições de vida. Talvez as pessoas não tenham esse foco. Além de nos oferecer buscas para o fortalecimento, ela também transmite muitas, que eu falo, lições em formas de metáforas, né? A dor, por exemplo, a dedicação,
que é exigida para a gente fazer as nossas planilhas, seja planilhas na academia, as planilhas do CrossFit, as planilhas de quem faz triatlon, as planilhas da natação, as planilhas do ciclismo, escutar um coach de vôlei, um coach de futebol, meu coach do handball, o meu coach do tênis, né? Que é o meu treinador, meu coach, não importa o nome que seja, mas isso exige disciplina, exige dor, exige alimentação, exige faça chuva ou faça sol eu tenho que ir, exige resiliência, humildade, entre inúmeras outras coisas. E é isso que nós estamos falando aqui. Isso nós estamos falando de força, de uma prática esportiva que dá todo esse background para potencializar ainda mais a nossa capacidade de ir além. E é assim que a gente fala que os halteres, né, agora falando aqui a parte do CrossFit, da parte da academia, é que fala quem somos nós. Então, diz a você que as pessoas falam que o material que a gente trabalha é aquele com o qual nós passaremos a se parecer com ele. Então, se eu estou fazendo aqui a metáfora do ferro, né, dos halteres ali da academia. Então, se eu estou trabalhando com aquilo, eu vou ser forte tal qual é esse ferro. Isso está espelhando quem eu vou ser, quem eu estou me transformando. Isso é sensacional, ter esse enfoque de visão. Isso que eu quero dizer. Então, aquilo contra o qual você trabalha, sempre trabalhará contra nós mesmos. Se eu repudio a parte física, se eu repudio a minha dedicação no esporte, acordar cedo, ter a questão da minha alimentação adequada, a minha hidratação, isso muito provavelmente eu vou pagar um preço exatamente de coisas que hoje eu estou fazendo vistas grossas, eu não estou trabalhando. É isso que vai me faltar logo e logo. Então, não é bom, não, isso não é bom a gente virar os olhos para a parte física. A gente tem que cuidar da parte física, desse vaso carnal que eu costumo dizer. Tá? A gente tem que estar trabalhando isso. A dor não é nossa inimiga. Eu tenho as dores musculares de fazer o meu exercício, estou há quanto tempo enferrujado. Começa, o importante é isso. E a dor não é nossa inimiga plena, é a nossa chamada para a grandeza. É assim que a gente tem que interpretar. Então, se você observar, eu pelo menos, quando começo a ver as pessoas de performance, elas sempre estão praticando algum tipo de atividade física. Sempre estão preocupados com esse alinhamento na parte física, psicoemocional, espiritual. Não tem jeito. Então, eu nunca conheci uma pessoa verdadeiramente forte que não tivesse respeito próprio. É uma questão de amor próprio a gente fazer atividade física, a gente se tornar mais forte, né? Aqui falando aqui especialmente do homem, mais viril, tem aumento de testosterona, porque isso é natural da esfera masculina. Então a força se revela através do caráter. Então tem pessoas que são extremamente fortes e tudo mais, mas às vezes tem a esfera psicoemocional não representando aquilo que ele demonstra na parte física. E vice-versa. Pessoas extremamente competentes, plenamente equilibradas, mas não performam adequadamente porque não tem a coragem de ir adiante, não tem força para ir adiante, não toma atitude, não tem ação. Isso é ruim. Então é a incongruência que nós estamos falando. A construção de força não apenas vai desenvolver o nosso caráter, a nossa virtude, mas também fornece a espinha dorsal necessária para essa estrutura que a gente está falando aqui, de construir os nossos valores morais. Por quê? Porque está tudo relacionado com aquilo que nós falamos lá atrás, com o meu hábito, com a minha dedicação, com os meus princípios. É isso que está querendo dizer aqui, que a gente está falando. Essa espinha dorsal pode começar exatamente com essa prática esportiva, com essa questão da força, que vai me alinhar com o meu estado psicoemocional. Consequentemente, a minha alma torna mais forte para quem acredita e, consequentemente, eu abro um canal maior. Eu estou open mind, heart, o meu coração também está aberto, meu corpo está aberto para qualquer contratempo que vir a surgir, porque a gente está preparado. Então, o cultivo da força, inclusive, é uma outra visão que eu gostaria de colocar aqui agora. Ela honra os nossos ancestrais. Olha que coisa interessante. Antes da modernidade, né, o homem precisava ser fisicamente forte
para sobreviver, inclusive, né? E evidentemente para se reproduzir, seja lutando contra os elementos da natureza, ou seja, em guerras, né? Isso era a vida dos nossos ancestrais. Então, muitos tiveram que confiar a sua astúcia, a sua força física para sair como forma de desbravadores, né? E posteriormente, inclusive, conquistadores de novos territórios, digamos assim. Então, os homens que tentaram provar o seu valor em batalhas, em caças, ousaram fazer grandes coisas e tiveram o quê? Uma força física muito aguçada para superar quaisquer obstáculos naquela ocasião. Então, isso foi fundamental para a vida desses homens que foram, inclusive, transpostos de forma genética para os seus descendentes. Né? Então, os homens que não se arriscaram não tiveram a força e a destreza dos seus pares. E o que aconteceram? Morreram sem filhos e os seus próprios genes sucumbiram com eles. É a pura realidade o que nós estamos falando, né? Seleção natural, seleção dos mais aptos. Isso é evolução, não só dos animais irracionais, mas também como nós animais racionais. E isso significa que todos nós descendemos de homens fortes, mais rápidos, mais inteligentes, mais guerreiros, mais bravos do passado. Então não é um exagero o que eu estou falando, inclusive concluir que o sangue que nós temos corre a grandeza de grandes homens do passado em nossas veias. A grande verdade é essa, né? Nós não estou falando lá dos ancestrais, lá dos nossos primórdios, inclusive dos braços dos nossos familiares, né? Às vezes nem nossos bisavós tiveram que pegar em armas, em guerras. Alguns sim, outros não. Mas eu estou falando aqui daquele enfoque lá dos primórdios da humanidade, aonde vem passando. E nós temos essas heranças. Então, o que você está fazendo hoje para manter essa herança tão forte, tão bonita, dessa grandeza de grandes pessoas que tiveram no passado, inclusive das nossas famílias? Nós estamos o que hoje? Jogando videogame? Né? Em telas digitais? Comendo, a gente fala junk food? Né? Sentado o dia todo, né? Empanturrando aí de Doritos, de pipoca, de guloseimas, de coisas extras? Né? Isso, será que está sendo legal isso com a nossa vida do ponto de vista físico, do ponto de vista do alinhamento psicoemocional, do ponto de vista da performance humana? Então, quando nós treinamos para ser fisicamente forte, nós estamos mostrando, inclusive, reverências e honra para esses homens do passado, que vieram antes de nós, que tiveram que ser fisicamente fortes para que nós pudéssemos, inclusive, existir hoje. Desfrutando o quê? Do conforto do ar-condicionado, da luz, do carro, das ruas e assim sucessivamente. E realizar um treinamento físico é como, portanto, reacender uma chama dessas pessoas, desses ancestrais. Olha que visão sensacional quando eu, por exemplo, tive contato com isso. Eu achei fantástico e queria aqui e quis aqui compartilhar com você esse enfoque distinto. Eu particularmente desconhecia, não é que desconhecia, a gente nunca tinha, eu nunca, falando de mim, tinha parado para pensar nesse olhar como eu acabei de colocar aqui agora, dessa nossa ancestralidade, desses homens fortes, que nós temos aí, digamos assim, heranças dessas pessoas que vieram antes de nós e que nos remodelaram ao ponto de nós hoje chegarmos o que nós somos. Então a construção dessa força física simplesmente parece incrível e viril, digamos. Para quê? Para que o nosso corpo evolua e dá essa sensação o quê? De querer sempre mais. E querer mais o quê? Na performance humana, nos relacionamentos, fazer coisas altruístas, fazer o bem, nos capacitar cada vez mais. Isso está relacionado com a força, sim, com a força física. E passar, às vezes, a vida inteira sem experimentar, sem experienciar essa sensação no auge da nossa adolescência, da nossa juventude, da nossa maturidade, é um desperdício, é uma pena. É só se lamentar quando a gente começa a ter um entendimento maior com relação à nossa fisiologia, aos nossos antepassados, essa visão
da força, da virilidade, de que isso está relacionado com a parte hormonal, que está intimamente relacionado com o hábito, com dedicação. Olha quantas coisas interessantes começam a surgir só quando a gente fala nessa questão de força, né? Sem nenhum preconceito, sem nenhuma polêmica com relação a esse tema. Eu acho que é isso que é interessante a gente estar colocando aqui numa live, isso vai ficar gravado, pode uns concordarem ou não, mas o importante é a gente ter esse intercâmbio de contribuições. Isso é que é o legal para a gente ter o nosso engrandecimento como pessoa. Repito, você pode não concordar com o que eu estou falando, mas é um ponto de vista super interessante, né? E que eu particularmente concordo e acho que a gente tem que incentivar as pessoas porque os ganhos são enormes com relação à performance humana, que é o que a gente sempre fala nas nossas lives e em especial na saúde integral masculina, que é essa nova roupagem que a gente tem buscado agora contribuir para os homens do nosso país e da nossa sociedade de uma maneira geral. Essa, portanto, é uma verdade que até Sócrates já pregoava lá na Grécia Antiga. Quando o filósofo viu um jovem em umas condições físicas deploráveis, digamos assim, ele fez um comentário dizendo o seguinte: olha, é uma vergonha envelhecer por puro descuido antes de ver que o tipo de homem que você pode se tornar desenvolvendo a sua força corporal e a sua beleza ao máximo. Lembrando que nos tempos da Grécia, o corpo sempre foi sagrado, mas era o culto ao prazer, ao hedonismo também. Então você tinha que ter o corpo bonito. Então, nessa visão do filósofo, nessa visão socrática que a gente está falando aqui, era um desperdício, era uma falta de respeito, uma falta de amor próprio, você não ter um cuidado de si mesmo, falando aqui da parte física, não praticando exercícios, não se alimentando adequadamente. Você pode observar nas esculturas, nas pinturas e até mesmo nas descrições que não tinha tantos indivíduos obesos na Grécia, né, com relação a essa temática que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque o corpo era de fundamental importância, não só para a guerra, mas também aqui na visão Esparta, né, que era a outra cidade, e Atenas, que era o centro cultural grego, onde o corpo, nesse momento que nós estamos falando aqui, é de fundamental importância para que as pessoas tinham grandes performances no teatro, na performance enquanto grandes oradores, enquanto grandes pensadores e assim sucessivamente. Então nem todo homem tem a composição fisiológica para ficar muito forte, para ficar o que a gente chama aí de sarado, né? Isso é constitucional, cada um tem a sua limitação ou o seu cuidado a mais ou menos com a sua saúde. Mas todo homem pode se tornar mais forte do que está agora. Seja do ponto de vista físico, que consequentemente vai otimizar a força mental, a sua força emocional, a sua força espiritual, fazendo esse alinhamento, essa congruência para a alta performance humana. Quaisquer que sejam seus outros interesses, não importa a sua constituição. Se você quer se sentir mais forte, você precisa se familiarizar com atividade física. Não tem jeito. Com academia, crossfit, natação, ciclismo, não importa. Você tem que se dedicar a isso. Repito, porque isso por trás está todos os seus valores de quem você é, como você está se cuidando, como você está sendo harmonioso com você mesmo para você contribuir isso com o externo. Agora, o ideal de força é algo muito debatido e isso mudou com o tempo. Né? Os guerreiros espartanos, nós falamos de Esparta recentemente, né? Há minutos atrás. Então, os guerreiros de Esparta foram destruídos. Os nossos bisavôs costumavam o quê? Ter a constituição robusta do trabalho manual. Trabalhava com as mãos, no tear, na enxada, carpindo, cultivando os animais, né? O gado, as ovelhas, os porcos, as galinhas. Isso é o natural. Hoje muitas regiões ainda são assim. Mas hoje em dia, alguns homens eles se concentram
no tamanho e buscam um físico, às vezes, de fisiculturista. Não está errado, está tudo certo. Cada um tem um tipo de pensamento com o seu corpo, mas tem que ter o alinhamento com a esfera psicoemocional também. Não adianta você só destoar num braço. Nós já falamos isso. Algumas energias em excesso só no determinado ponto, você deixa a sua roda da vida, da sua saúde integral masculina, né, dissociada. Isso não é legal, isso é ruim. Está o quê? Tendo um escape energético. Eu estou concentrando tudo isso no meu físico. Tá ótimo, mas não é assim. Você tem que ter um regramento de outras esferas da sua vida. Como é que está o seu estresse, como é que está o seu sono, como é que está a sua ingestão de água, como é que está seu relacionamento social, como é que está as suas finanças, como é que está o seu desempenho intelectual, sua performance sexual e assim sucessivamente. Então não é só um braço de ficar extremamente saradão no linguajar convencional. Isso é importante, repito, mas não é tudo. Enquanto outras pessoas, enquanto outros homens já têm uma outra vertente, que não é ficar grande, todo sarado, mas é concentrar na força funcional. Né? Isso também está certo. Não precisa ser extremamente com os músculos muito bem delineados, bem aí estruturados de forma gritante anatomicamente falando, mas você tá praticando exercício, você tem força, você tá cultivando o seu corpo, tá se respeitando, tá se amando, tá se valorizando, e isso é que é importante. É isso que nós estamos querendo falar. Não estamos falando que nenhum tá errado e nenhum tá certo. Os dois estão adequados. Desde que você lembre que a sua saúde integral masculina, ela tem que ser harmoniosa. Uma vez se você, pegando o exemplo aqui do Winston Churchill e do Roosevelt, Theodore Roosevelt, né, teve um momento na vida deles que eles tiveram que dedicar mais sim na parte física, mas eles não esqueceram de outras coisas. Por exemplo, o Theodore Roosevelt, segundo consta nas biografias dele também, ele lia 3 livros por dia. Então, olha o desenvolvimento da parte intelectual. Reunia com a família, passeava, tinha pets, né? Então, mostrando que ele tinha outras atuações também. Então, em determinado momento, você foca mais em alguma coisa, mas você não pode esquecer das outras demais, que faz parte, que a gente fala, dessa integralização da performance humana. Se eu não tenho isso de uma maneira muito clara na minha vida, eu estou patinando. Estou com fuga energética, e essa fuga energética, será que é só no meu físico? Ah, agora eu escutei alguma coisa, o Mário falando que é importante, vou só focar nisso. Não necessariamente. Isso é um plus a mais para a sua vida e você vai chegar numa outra escala na sua evolução ascendente e horizontal de uma maneira muito mais rápida e melhor. Né? O importante é encontrar um programa de treinos que você ame, que você se inspira, que você se movimente, que contribui para o seu fortalecimento. Repito, seu fortalecimento muscular vai consequentemente otimizar a sua massa óssea, que por sua vez vai melhorar a sua esfera psicoemocional e que por sua vez vai te alavancar para novos patamares ainda nunca galgados. Então, entre esses extremos que a gente colocou aqui, não, repito, não desmerecendo fisiculturista. Eu tenho amigos fisiculturistas, inclusive que ficou já em segundo lugar em campeonatos e tudo mais. Né? E tenho colegas que atuam aqui nesse outro extremo. Eu posso ser um deles, eu pratico isso. Isso é muito interessante. Então existem inúmeras opções entre esses extremos que eu estou querendo aqui. Então experiencie aquilo que você encontra o adequado para você. Seja na sua modalidade, seja na sua atividade que você gosta, no seu tempo. E isso vai fazer com que funcione de maneira ao seu cardápio, digamos assim. Ah, eu gosto de vôlei, eu gosto de handebol, eu gosto de tênis, eu gosto de futebol, eu vou me aperfeiçoar mais. Ótimo! Se você só pratica isso e está satisfeito com isso, não abandone. Comece a otimizar outras coisas mais. Por exemplo, alimentação, a hidratação, o que você você tá ótimo aí, o que você está fazendo para o seu intelecto, o que você está fazendo para as suas finanças, o que você está fazendo para a sua sociabilidade. Então tudo isso vai ganhando. Você tem que pensar sempre de maneira sistêmica, que nós estamos falando do SIM, da saúde integral masculina. E esse é o conceito que nós estamos tendo, que nós estamos tentando passar aqui hoje da maneira da força.
Então, nós já estamos aqui nos nossos minutos finais do nosso encontro de hoje, da nossa live. Obrigado você mais uma vez por estar aqui conosco. E depois mande o seu comentário no nosso privado ou mesmo público. Vai ser um prazer poder escutar você e também contribuir futuramente para outras pessoas que vão aqui fazer parte desse grande exército do bem que a gente fala, que é esse exército da alta performance humana. Então, resumindo aqui, a força é um atributo definidor de masculinidade. É o poder literal que permitiu que gerações de homens, né, protegessem-nos e nos sustentassem a ponto de nós chegarmos hoje com as nossas famílias. Né? A gente fala de guerras, de conquistas, de coisas do passado, é isso que eu estou querendo dizer. Então, é a força que construiu aí os nossos arranha-céus, grandes estradas, grandes pontes, desbravando aí florestas, fazendo estradas para fazer as nossas conectividades, diminuir os espaços entre seres humanos, ou seja, unindo dois pontos para que a gente se comunique, chegue a nossa alimentação, chegue a toda aí os insumos necessários para o crescimento de uma região. Isso é extraordinário. Isso vem de força, isso vem da força braçal, inclusive. Embora o nosso ambiente atual não exija que nós sejamos fortes ao ponto dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, mas nós temos que ter essa consciência que a força é importante porque nós temos outros ganhos inerentes com relação a isso. Ainda que essa busca vale a pena, pois nós estabelecemos aí grandes bases para o nosso desenvolvimento enquanto homem completo, que é o que nós falamos aqui, na saúde integral masculina. Se eu começo a me dedicar mais na parte esportiva, na minha academia, no crossfit, na natação, não importa, eu estou me fortalecendo, eu estou tendo benfeitorias, estou otimizando cada vez mais essas benfeitorias pessoal, que consequentemente isso vai abranger outras esferas da minha saúde integral masculina. Então, esforce-se hoje para se tornar ainda mais forte do que você era ontem. Né? Então, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Esse é o princípio que a gente tem que ter em todas as esferas que a gente falou aqui, nesses ambientes da saúde integral masculina. Então, eu tenho a convicção que ao fazer isso, você verá uma transformação, não apenas no seu corpo, mas também na sua mente, no seu espírito, na sua alma e nesse seu alinhamento para chegar em outro patamar. E aí, eu deixo aqui aquela palavra ASICS. ASICS para você. ASICS, sim, aquela marca de roupa, de tênis, que significa o quê? Anima sana in corpore sano. Isso é verdade. Tem uma atitude e avance. O que eu quero dizer aí com o ASICS é o seguinte: corpo sã e mente sã. É isso que é o significado aí do ASICS. E repito, tome uma atitude a partir de agora. Avance em sua vida e é isso que eu te desejo. Eu te desejo o melhor hoje e sempre. Obrigado você por ter ficado aqui conosco nesse bate-papo aqui, nessa nova roupagem aqui da saúde integral masculina, que a gente está aqui exclusivamente hoje na rede do YouTube, nessa rede social. Se você que nos acompanhou aqui agora não faz parte do nosso grupo do Telegram, entre na nossa bio aqui do próprio Instagram, você clica, você tem as opções, tem os nossos sites, os nossos links, a gente fala de conteúdos exclusivos. Ainda dá tempo de você também convidar uma outra pessoa que você lembrou agora, marque essa pessoa aí que você está no YouTube, encaminhe, porque essa live nós vamos deixar salva, pelo menos durante 24 horas. Né? E aí, oportunamente, depois a gente tira ela e deixa apenas para os nossos mentorados para estar tendo esses conteúdos aí que a gente sempre faz as nossas interações coletivas. Eu espero que tenha feito sentido para você, tenha muito sucesso e eu te vejo no próximo encontro. Um grande abraço. Tchau!